Olá, Dev! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de React, Material UI e TypeScript. E Dev, na aula de hoje a gente vai dar sequência na construção do nosso service. A gente vai finalizar aquela parte lá que a gente estava fazendo na aula passada, né? A gente construiu só o getAll, hoje a gente vai construir todos os outros métodos, deixar eles redondinhos ali para a gente conseguir realizar as nossas consultas dentro das nossas páginas e dos nossos componentes. Dev, se tu já conhece o padrão do conteúdo aqui no meu canal, peço para ti que já dê um like nesse vídeo. E se não for inscrito ainda no canal, aproveita e se inscreve. Dev, aqui estamos nós então no nosso service de pessoas. Na aula passada a gente construiu as interfaces, né? Construímos a interface de listagem, de detalhe e uma interface aqui com total count. Vou encolher o explorador de arquivos, a gente criou o nosso getAll, né? Construímos aqui uma URL relativa e tudo mais, né? Ou seja, consultamos no JSON Server os dados das pessoas, no caso, né? Todas as pessoas disponíveis. Além disso, também estamos consultando aqui o header, né? Que o JSON Server retorna por padrão, dizendo qual é o total de registros que a gente tem no banco de dados. Eu lembro que tinha ficado como desafio para vocês construir esses métodos aqui. Espero que tenham feito isso, né? É importante sempre a gente se desafiar a fazer as coisas, tá? Não adianta ficar só copiando o código, você não leva a lugar nenhum, beleza? Mas enfim, vamos lá, vamos começar a construir aqui os outros métodos do nosso service. O próximo método que a gente vai fazer aqui, então, vai ser o método de getById. Como é que esse método de getById vai funcionar? Bom, a gente construiu o primeiro método, tá? O getAll, tá? E ele é mais ou menos esse padrãozinho. Os outros métodos que a gente vai construir, todos eles vão ser praticamente iguais, tá? A gente vai ter o try-catch, vai ter a consulta, vai ter verificação de dados, caso venha dados do back-end para nós, né? E retorna um erro aqui, no catch também retorna erro, se tiver acontecido algum tipo de erro, ok? Bom, como é que vai ser isso aqui então? Eu vou copiar todo esse try-catch aqui para facilitar o nosso trabalho, tá? Para agilizar, eu vou colar aqui dentro. Beleza? Só que a gente não vai utilizar essa URL relativa dessa vez. Eu vou passar crase aqui. E aqui dentro eu vou colocar pessoas barra ID, beleza? Esse ID eu vou receber aqui, ó. ID, number, ok? Eu vou receber o numérico e vou repassar para as nossas pessoas, ok? Eu vou escrever pessoa correto aqui, senão não vai funcionar. Tá? Esse header aqui eu já não preciso mais, tá bom? Eu vou sim verificar se tem data. Se eu tiver data, ou seja, dados na nossa consulta, na nossa resposta, eu vou para retornar o data direto, tá bom? Eu não preciso mais fazer aquela composição, tá? Porque isso aqui é uma consulta que vai ser usada dentro da nossa tela de detalhe, ok? Outra coisa, aqui no nosso promise, a gente vai alterar esse promise e colocar a interface aqui. Então, vai ser a interface e detalhe pessoa ou error, beleza? Porque se a gente não conseguir consultar os dados, seja por qual motivo for, a gente vai ter que retornar um erro dizendo o que aconteceu, ok? Então, ó, erro ao listar os registros, aqui vai ser erro ao consultar o registro. Porque a gente está falando de um ID único, então é um registro apenas, beleza? Então, esse método vai ficar assim. Aqui embaixo eu também vou alterar, ok? Mesma mensagem. E ó, aqui embaixo vai ficar praticamente igual, tá? A gente não precisa alterar nada. Bom, de novo eu vou copiar isso e eu vou passar para o próximo método. Método de create, beleza? Método de create, a diferença é que dessa vez a gente vai chamar somente pro pessoas, ok? Só que aqui começa a ficar um detalhe interessante. Vocês lembram que quando a gente testou o JSON Server, a gente só usou o navegador, somente get, tá bom? Para criar registros através da nossa API, lá no JSON Server, a gente vai ter que usar outro método HTTP aqui, tá bom? A gente vai ter que usar aqui, ó, post, tá bom?
Esse post a gente consegue enviar dados para o back-end, tá bom? Aqui, ó, ele está reclamando aqui, mas é só porque eu tinha que usar single quote aqui, ou seja, usar aspas únicas aqui, tá bom? Esse create aqui a gente vai receber por parâmetro os dados, tá bom? Esses dados vai ser i detalhe pessoa, tá bom? Com um detalhezinho aqui, ó, que eu vou passar o omit. Por que eu vou passar omit aqui? Porque eu quero esconder o atributo ID. Ou seja, quando eu estiver executando o método de criar lá na tela de detalhe, tá? Ou seja, eu estou criando um registro. Se eu estou criando um registro, não faz sentido eu informar o ID desse registro que eu estou criando, tá? Esse ID ele é gerado automaticamente para mim, tá? Então eu não preciso informar o ID. Por isso que aqui, ó, na nossa interface de detalhe pessoa, a gente tem o ID, certo? Então, se a gente deixasse, ele ia passar a solicitar o ID lá na hora que a gente usar o método. Com o omit do próprio TypeScript, o TypeScript não vai pedir o ID para nós, beleza? Tá? De novo, aqui a resposta para isso aqui, dessa vez, ela vai ser somente um number ou error. Por que number ou error? Porque acontece o seguinte, tá? Normalmente nas APIs, quando a gente cadastra um registro novo no banco de dados, lá na nossa API, o resultado, a resposta, vai ser sempre o ID do registro que foi criado. Tá? Normalmente é assim. Só que o que acontece? O JSON Server ele está seguindo um padrão diferente. Ele sempre vai retornar uma pessoa inteira, tá? Então eu vou passar aqui, ó, um parâmetro de tipagem para ele. Eu posso fazer isso também, porque dessa forma eu consigo dizer qual é o tipo do dado que ele está retornando na hora do nosso post, tá? Então, ó, aqui eu vou colocar ponto .id, tá bom? E aqui, ó, não tem o omit, tá? Porque de fato o banco de dados, ou seja, o nosso server ali, o JSON Server, ele vai estar retornando o ID, tá? E a resposta que eu vou dar para quem chamou o create vai ser só o ID, tá bom? Eu não preciso devolver todos os dados para ele. Só o JSON Server aqui ele está trabalhando desse jeito, tá? Retornando os dados completos. Do meu ponto de vista, tá? Retornar todos os dados do registro não é necessariamente uma boa prática, tá? Porque pensa só, se for um registro com muitos dados, vários atributos, tá? Então eu vou trafegar esses dados para o banco de dados, né? Para o back-end. Então vai ter um peso na transferência da rede. Depois que eu inserir o registro, eu tenho que mandar os dados de volta. Ou seja, eu tenho que pesar a rede mais um pouco, né? Então demora mais. Agora, se eu devolver só o ID, normalmente vai ser uma string ou um numérico, né? Vai ser só um negocinho pequenininho. Então é muito mais rápido a comunicação de volta, né? E outra, se eu estou mandando os dados para o back-end, eu já tenho os dados aqui em memória no front-end. Então eu não preciso que o back-end me responda os dados de novo, tá? A não ser que é um caso muito específico que tu manda os dados para o back-end e aí o back-end faz algum tipo de transformação nos dados e altera eles de alguma forma, né? E aí tu precisa retornar esses dados e aí sim, aí tudo bem, os dados foram modificados, né? Bom, aí eu acho que faz sentido de repente. Mas enfim, no nosso caso aqui, tá? Não tem por que a gente fazer desse jeito, ok? Então, no caso de eu não ter encontrado data, ou seja, os dados da resposta, eu vou simplesmente dar um erro aqui, erro ao consultar o registro, só que não vai ser ao consultar, erro ao criar o registro, ok? E aqui também, erro ao criar o registro. Beleza? Isso tudo vai ficar igual. Eu vou vir aqui no nosso update by ID e eu vou copiar o conteúdo aqui dessa linha de cima, copiar aqui e vou colar aqui embaixo, tá? O nosso update by ID ele vai ser quase a mesma coisa, tá bom? Com a diferença que é o seguinte, aqui o nosso método, esqueci uma coisa aqui no create, olha só, o create eu recebi os dados e eu tenho que mandar os dados junto, entendeu? Na hora do post eu preciso mandar os dados junto. Então, o primeiro parâmetro é o URL, para onde eu vou chamar,
certo? E o segundo parâmetro é os dados que eu quero enviar pro back-end, tá? Então eu tinha esquecido desse detalhezinho aqui, nunca ia funcionar, ok? Então, create está correto agora. Bom, aqui no update by ID, o que eu vou receber aqui? Primeira coisa, eu vou receber um ID. Segundo parâmetro que eu vou receber aqui, dados, tá bom? Que vai ser esses mesmos dados aqui, tá? Na verdade vai ser só detalhe pessoa aqui, tá bom? Pode ser desse jeito aqui também. Porque pensa só, se eu estou atualizando o registro, significa que eu já tenho o ID do registro. E eu só vou atualizar os dados do registro, tá? Mas nesse caso não tem problema, tá? Eu recebi o ID nos dois lados aqui. Eu poderia receber só aqui também, não teria problema, tá? Mas nesse caso aqui, para ficar mais visível, né, que é o update by ID, eu vou receber o ID aqui e aqui também, tá bom? Bom, tô recebendo o ID aqui, tô recebendo os dados aqui, eu quero atualizar um registro. O update, ele também tem um método HTTP diferente, tá? O update aqui, ele vai ser o put. Então, API put dados de pessoa. Eu vou apagar isso, não preciso disso. E pessoas aqui, ó, tem um detalhe, tá? Aqui eu vou precisar usar uma URL diferente, tá bom? Então eu vou precisar chamar pessoas barra o ID que eu estou querendo atualizar, ok? Então, eu já tenho o registro cadastrado e eu só estou querendo atualizar os dados desse registro, tá bom? Então, eu vou dizer que eu quero atualizar algum registro de pessoas e aqui eu digo qual é o ID do registro de pessoas, tá? Então, dessa forma eu consigo atualizar. E, de novo, eu vou mandar aqui como segundo parâmetro no nosso post os dados, tá bom? Dessa forma eu vou atualizar os dados lá no banco. O detalhe interessante aqui, ó, que eu não vou precisar de resposta nenhuma, eu vou apagar isso e vou deixar somente isso aqui, tá bom? Se for sucesso, beleza. Se não, dá erro, tá? Então aqui, ó, no nosso promise, eu vou colocar void ou error, certo? Porque, olha só, quando eu vou atualizar o dado no banco, no nosso servidor, tu confere que eu já tenho o ID do registro e eu já tenho os dados do registro. Então, a menos que seja aquela situação do create, né, que o cara transformou de alguma forma o registro no banco e devolveu novos valores para o front, aí tudo bem. Aí tu pode esperar um data aqui, né, e fazer o tratamento normal. Se não, não precisa, tá? Então aqui, ó, esse void significa que eu não vou retornar nada, tá? Void ou error. Tá bom? Se for erro, eu vou retornar aqui uma nova instância de erro, senão já era. Só executa e deu, ok? Então, esse é o nosso update by ID. O nosso delete by ID, ele vai ser a mesma coisa, tá? Então, eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui embaixo, tá bom? Só que, entre aspas, a mesma coisa, tá? O que vai ser igual? Esse ID number, eu vou continuar recebendo o ID number aqui, porque é um delete by ID, ok? Dados eu não vou precisar, essa URL vai ficar a mesma, vai ficar do mesmo jeito aqui, ok? Só que o método HTTP também vai ser trocado. Olha só, eu vou utilizar nesse caso o próprio delete. Delete é o método HTTP, tá? Então, nesse caso, eu vou usar esse método aqui, que ele vai apagar um registro de pessoas com esse ID que ele está recebendo aqui, ok? O retorno, né, a resposta desse promise aqui, vai ser a mesma coisa, void ou error, beleza? Outro detalhe aqui eu acabei esquecendo no update by ID, que é na mensagem, erro ao atualizar o registro e aqui erro ao apagar o registro, beleza? O que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma olhada no explorador de arquivos, se a gente precisa fazer algum outro detalhe, alguma outra alteração. A princípio não, a gente não precisa alterar mais nada, eu só vou apagar esse index.ts aqui, porque nesse caso eu não vou usar o index.ts, tá? Eu vou deixar que a pessoa aqui que for usar o nosso service, ela chame direto o service de pessoas, tá bom? Então, eu não vou fazer um export ali e tal, facilitar tanto assim, né? Deixar ela buscar o caminho completo, porque
dependendo do caso, fica mais visível para ela na importação de onde é que está vindo aquele service. Então, Dev, o nosso service aqui, ele está finalizado, ele está totalmente configurado. Uma última alteração que a gente vai fazer aqui no nosso código antes de dar essa aula como encerrada, a gente vai corrigir um detalhezinho que o Júlio Teixeira, um dos carinhas aí que assiste o nosso canal, né, espectador aqui, ele acabou notando que lá no nosso componente das ferramentas da tela de detalhe, a gente acabou deixando um probleminha de consistência. Então olha só, aqui nos nossos componentes, ferramentas de detalhe, certo? A gente tem aqui, ó, vamos dar uma olhada, a gente tem o nosso botão aqui de salvar e voltar, ok? E só que veja só, o nome da propriedade do botão é salvar e fechar, certo? E eu concordo totalmente com o Júlio, ele colocou que isso aqui é um tipo de problema de consistência, né? Porque pensa só, no código a gente está falando fechar, só que para o usuário final, né, ele está falando em voltar. Então, se algum dia eu tiver algum tipo de problema com esse componente, sei lá, o usuário vai reportar o bug, né, para ser corrigido, só que o usuário vai o botão de salvar e voltar. E aí o dev bem belo vai chegar aqui. Claro, isso é uma coisa simples de se perceber, né? Eu acho que seria fácil de entender que na verdade é o salvar e fechar, só que é de fato um problema de inconsistência. Talvez isso possa se repetir para coisas maiores. Então, eu estou aproveitando aqui essa aula para a gente voltar aqui nesse conteúdo e refatorar, alterar o nome do nosso texto na tela, que vai ser bem mais fácil, tá? Vamos colocar aqui fechar, ok? Salvar e fechar. Dessa forma, a gente vai conseguir manter a consistência, tanto no código, né, que é o que a gente vai mexer por trás dos panos, e para quem está do lado de fora, né, para quem está utilizando o sistema de fato. Quando ele falar salvar e fechar, a gente vai saber que tem uma propriedade chamada salvar e fechar, né? Então, para ficar essa questão mais clara. Beleza, então, Júlio, brigadão, cara, por ter percebido isso aí. Fico feliz demais que tenha colocado nos comentários. Fica a dica aí para quem mais aqui no canal se perceber qualquer tipo de erro aí, né? Ninguém é perfeito, eu cometo erros várias vezes, né? Se alguém perceber aí algum tipo de erro, algum tipo de problema, fica à vontade para colocar nos comentários, né? Para sugerir melhorias e, enfim, conteúdos ali também, tá? Bom, Dev, se tu gostou desse vídeo aqui, não se esquece de dar um like, compartilhar com os coleguinhas e se inscrever no canal, tá? Para não perder os próximos conteúdos que a gente vai ter aqui, beleza? A gente se vê na próxima aí, valeu!